Além da máquina de debulhar milho, eu também tenho aqui comigo, que eu herdei do meu pai, alguns outros documentos em estado de arquivo familiar que eu achei interessante guardar, porque eles têm, cada um deles, uma informação interessante sobre a história da família e também sobre a história dos locais por onde meu pai passou e viveu. Esse primeiro aqui, ó, vejam só, ele é uma carteirinha do dízimo. E essa carteirinha é interessante porque, vejam só, 1990 a 1995. Nós tivemos duas mudanças de moeda nesse período. E isso está bem caracterizado aqui no pagamento de dízimo. Eu não lembro exatamente quais são as moedas, mas a última aqui é o real. Antes era o cruzeiro real, cruzado novo, etc. Então, em 1990, os valores de janeiro a agosto, R$ 500. Setembro, outubro, novembro, R$ 1.000. Depois pulou para R$ 7.000 no ano de 91, uma inflação razoável, e R$ 50.000 no primeiro semestre de 92. E aí, com a mudança de moeda, baixou para 300 da moeda nova. Aí, novamente, uma inflação alta para 2.200 em 93, para depois baixar para R$ 5 em 1994. Então, vejam só como um documento simples, uma ficha de pagamento de dízimo, mostra essas mudanças de moeda. Então, a partir de um documento desses é possível trabalhar a história das moedas, trabalhar com a questão da questão da numismática, né? Uma outra relíquia que eu encontrei, que está comigo, do meu pai, é um caderninho de notas. Isso daqui eu achei interessante porque é do tempo que eu nasci. Meu pai anotava todos os empréstimos que ele tinha feito, que as pessoas emprestavam para ele, percentual de juros aqui, né? Então aqui tem Oswaldo, é um cunhado dele, Lúcia, uma irmã, Francisco, não sei quem é o Francisco, empréstimos na Caixa Rural, enfim, são diversas anotações. E foi até o momento em que eles mudaram para o Paraná, que era o período que eu tinha 8 meses de idade, né? Então tem todas as anotações aqui, né? Depois também tem uma cadernetinha do Banco Agrícola Mercantil, Depósitos Populares. Era tipo uma caderneta de poupança na época, né? Era então depositado a data, o depósito, né? Crédito, saldo, depois saques, etc. Tudo isso feito numa caderneta, por isso que se chamava caderneta de poupança, né? A mesma coisa aqui, esse documento também é o mesmo tipo de documento, né? Do meu pai, do tempo em que ele estava lá no Rio Grande do Sul. E esse documento aqui eu achei muito interessante também, que é de uma Semana Ruralista, da qual meu pai participou, junto com os jovens da época, e quem promovia era a igreja. A participação do bispo diversos dias, e interessante que meu pai utilizou até para fazer as anotações dele aqui, né? Isso aqui foi em 1956. Então eu tenho a programação, o que tinha cada dia, as palestras. Eram palestras para os moços e para as moças, né? Para senhoras e moças, né? Separado. Cada um tinha uma programação em separada e sempre intercalado com missas, etc. Então essa era a participação que eles faziam no tempo de jovem deles. E esse documento então mostra essa participação. Quem que fazia as palestras eram médicos, né? Doutor, senhor, doutor, senhor, doutor, doutor, doutor. Então eram pessoas que tinham alguma qualificação e que formavam os jovens nesta época.